Olá, seja bem-vindo a mais um programa Aquicultura. Dificuldades com o cadastramento eletrônico e excesso de burocracia foram apontados como entraves para regularizar a pesca artesanal. Para os representantes do setor, problemas no cadastro dificultam a regularização desses profissionais. A gente vai saber mais informações agora com o nosso entrevistado, o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço, Raíssa Lomonte. É um prazer estar falando com você, com todos os telespectadores e abordando uma temática tão urgente e importante, não só para os pescadores, agricultores, mas também para o povo brasileiro que tem acesso, ou que deveria ter mais acesso a uma proteína tão importante que é a do peixe. É verdade, padre. A gente tem noticiado até a demanda que vem crescendo, né, pelos pescados. Agora, por favor, situa para nós o que está acontecendo com a questão do cadastramento. Vocês tiveram até uma reunião no Congresso, na Câmara dos Deputados, para tratar desse assunto, não foi? Pode nos contextualizar, por favor? Então, Raíssa, primeiro é isso. A pesca, os pescadores, uma profissão mais antiga que a gente tem. O próprio Cristo Jesus, ele escalou esse time de pescadores ali, os primeiros discípulos. Então, é milenar, milenar. Agora, no Brasil, a gente chegou a ter uma estrutura, inclusive o Ministério da Pesca, para valorizar as pescadoras e os pescadores. Então, tinha um registro geral dos pescadores. O que estava acontecendo? Ao longo dessa possibilidade dos pescadores se cadastrarem, então tem um programa que o governo criou para os pescadores, é um sistema para todo mundo entender no detalhe. Nesse registro geral dos pescadores, que chega a 1 milhão de pescadores, durante o próprio registro, com muita dificuldade que eles têm, porque pelo sistema, dificuldade em relação à internet, e aí, de repente, o governo suspende, foram em torno de quase 13 mil carteiras. Num total, na verdade, ao longo desse tempo, chega a 67 mil, desde cancelamento à suspensão. Então, como que você cancela essas carteiras se ainda está em curso o registro dos pescadores? Então, é uma coisa incoerente, absurda. E por isso que nós chamamos uma audiência pública. É verdade que o governo ouviu, sendo justo aqui, mas essa luta e pressão dos pescadores, e que prorrogou o prazo, que o prazo era até setembro. Então, prorrogou esse prazo até setembro do ano que vem, porque viu que não era possível, de acordo com o problema que tem o próprio sistema e as condições dos pescadores, de efetuar com sucesso esse registro. Então, o próprio processo seria excludente. Qual era o outro problema? E todos os pescadores tinham que, de 3 em 3 meses, registrar a sua atividade pesqueira, que é o REAP. Uma coisa é o RGP e outra coisa é a REAP, que registrar o que pescou, de 3 em 3 meses. Então, teve também audiências, e foi para 6 em 6 meses, e agora, com essa última audiência que tivemos, estendeu então para a cada ano, e ainda tendo essa prorrogação de 6 meses, da possibilidade de efetuar ou consolidar esse registro. Então, foi uma conquista, né? Mas qual a grande incoerência é quando exclui quase 13 mil pescadoras e pescadores, se ainda está em curso o processo tanto do registro geral do pescador e, ao mesmo tempo, a
o relatório da atividade pesqueira. O que ainda nós somos surpreendidos, e foi a razão de termos uma segunda audiência pública, é a proibição de pescar o surubim e o pacamã. Surubim é o mais importante, é o que dá mais renda, assim, para os pescadores e para as pescadoras. E aí falaram que ele está ameaçado de extinção. Então, coloca na lista de possível extinção a espécies surubim e o pacamã. Então, aí é um outro golpe assim para os pescadoras e pescadores, quando proíbe um pescado que para eles é o mais importante, é o que eles têm o melhor preço. Sem contar, Raíssa, da precariedade que está o INSS. Porque quem que garante tanto a aposentadoria especial, doença, o auxílio maternidade, é o INSS. Então, há aí também um espaço, mesmo em relação ao auxílio defesa. As pessoas estão penalizadas, ficam um ano no processo, um ano e meio, 2 anos, e a pessoa sem renda. Nós temos uma agravante, mais aqui atinge Minas Gerais, quando na bacia do Rio Doce e parte do São Francisco, que é na bacia do Paraupeba, onde teve o rompimento das barragens da Vale, no caso lá do Rio Doce, Vale, Samarco e BHP Bíritos, no caso aqui da Vale, do Paraupeba, que estão impedidos de pescar. Tem 6 anos. Então, como que esses pescadores vão fazer o registro da sua atividade, dizer quanto de pescado que teve naquele ano, antes nos 3 meses, depois de 6 meses, mas agora essa conquista por ano, se eles estão proibindo de pescar. Então, estão excluindo pescadoras e pescadores e que não vão ter mais auxílio-doença, não tem auxílio ao próprio ao defeso, não vão ter, no caso também de uma aposentadoria, então estão excluídos. Então, essa é a grande realidade que é cruel em relação aos pescadores e os pescadores, porque o direito está na lei, mas ele não usufrui, não tem acesso a esse direito. Então, é muito triste a gente ter pescadores dependendo de cesta básica, dependendo de caridade, porque não tem uma política. Pelo contrário, todo o aparato do Estado brasileiro é para retirar um direito que tinha conquistado, cortando ou suspendendo as carteiras de pescadores. Ou seja, deputado, isso gera até uma marginalização, digamos assim, desses pescadores? Correto, Raíssa. Hoje, o Brasil é o maior volume de água doce do mundo. É uma das maiores orla marítima. Então, nós podemos ter o maior volume, né, de pescado, maior volume de pescado do mundo, seja de água doce, seja de água salgada. Então, é nesse sentido de que nós, em vez de garantir renda, qualidade de vida, dignidade, estão levando para a marginalidade. É triste a situação. É um impacto muito grande para essas comunidades, né? A gente tem estimativas aí, então, de famílias, de renda que deixa de ser gerada, do prejuízo ali para os municípios? Porque, em vez da gente avançar em dar melhor estrutura para os pescadores e pescadoras, o direito básico, que é o de pescar, está sendo retirado. De pescar, porque nós deveríamos estar avançando de dar suporte para comercialização, para beneficiar o pescado, no sentido de agregar valor. Ao agregar valor
ao pescado, você gera emprego para os jovens, gera emprego para as mulheres. Então, nós poderíamos ter mais políticas e programas para ampliar, porque uma coisa é a situação do pescador que está lá no rio, que está no mar, outra coisa é o quanto que pode gerar de empregos, que às vezes não querem estar numa atividade direta lá, mas podem estar beneficiando, comercializando o pescado, assim agregando valor. Deputado, qual o caminho agora para essas pessoas, assim, né? No curto prazo, a gente sabe que tem aí as discussões. Qual o melhor caminho para resolver todo esse impasse na sua avaliação? Então, essa luta, pelo menos, garantiu prorrogar os prazos para o Registro Geral do Pescador, que foi para setembro do ano que vem. E aí vamos ter um tempo para readequar o sistema ou rever com o governo, como é que esse governo, o próximo governo, vai dar continuidade, como fazer. Acho que tem que chamar e ouvir, sobretudo, os pescadores. O segundo ponto importante é essa conquista de não mais a obrigatoriedade de fazer o registro de 3 meses. Se uma vez o ano, ter mais 6 meses para poder fazer esse registro. E a gente poder avançar uma garantia para os pescadores de qualidade dos rios. Porque, infelizmente, não é o pescador que vem degradando os rios. São outras atividades econômicas que viabilizam a pesca nos rios, eliminando determinadas espécies. A mortandade de peixes eram recorrentes, sobretudo no São Francisco, mesmo no Rio Doce. Então, nesse sentido, teve conquistas como fruto dessas audiências públicas. E, assim, a possibilidade de readequar o próprio sistema. O governo tem que aprimorar o sistema. E a outra luta ainda, que continua, é a gente poder credenciar a própria organização, né, dos pescadores, através das colônias dos pescadores, a pastoral dos pescadores. Então, a essa legislação, nós temos que retomar a legislação que reconhece a organização própria dos pescadores e dos pescadores, não precisando ser exclusivamente o município, porque aqui não tem estrutura, não tem essa expertise. Então, é nesse sentido que reconhecer a colônia ou a própria associação, reconhecer a pastoral como a organização que de fato representa os pescadores, isso também é importante. Tá certo. E quando o pescador tem a dificuldade, o que vocês recomendam, né, a ele fazer ali nesse procedimento do cadastramento, deputado? Então, é recorrer de fato à própria colônia pastoral, onde que tem pessoas liberadas de certa forma. Por isso que a contribuição ela é importante, é o direito de se organizar. Todo trabalhador tem direito de se organizar, como toda classe também, então todos têm direito. Assim como os servidores, né? Se você pega os engenheiros se organizam, os advogados se organizam. Então, toda categoria tem o direito assegurado pela Constituição de se organizar. Então, é nesse sentido que queremos fortalecer a organização das pescadoras e dos pescadores, porque onde tem uma estrutura mínima, inclusive internet, serviço de internet, para efetuar com sucesso o registro, ou tanto da carteira do pescador, o registro do próprio pescador, como da sua atividade. E o governo não pode penalizar, porque o problema é do sistema, que está sobrecarregado. E, às vezes, quando lança determinados dados no sistema, quem está cadastrando, está registrando, acha que foi feito, consolidado, e, na verdade, não foi. Então, o problema tem sido recorrente ao sistema,
Por isso que o governo não pode excluir nenhum pescador, uma vez que o problema tem sido no sistema. Então, nós vamos retomar, através de audiências, para ter essa segurança do governo rever essas carteiras suspensas, sem nenhuma diligência, sem nenhum critério, sendo que o problema é do próprio governo, que perdeu a documentação e que está colocando um sistema que não é eficiente, não é eficaz. E outro problema também, além dessas dificuldades, ainda tem uma questão aí que foi o rompimento da barragem de Mariana, né, deputado? Então, outro dilema que os pescadores aí tiveram que enfrentar. Quais são os impactos, né, que isso tem até hoje para esses pescadores? Então, Raíssa, isso é muito sério, porque mesmo com a decisão do juiz de colocar que a Renova, que está lá em nome da Vale, Samarco e BHP Dílitos, pagar esse auxílio financeiro, ela não está fazendo. Fica por isso mesmo. Então, cabe ao juiz, ao Ministério Público, pedir uma multa de fato, da Renova, se não efetuar esse pagamento. Porque eles não têm como pescar, não tem, ninguém vai comprar os peixes, não tem como. E aí, eles ainda sem receber esse auxílio financeiro. Então, ele é atingido, o pescador, como os ribeirinhos, o agricultor familiar, foram atingidos por esse crime, né, da Samarco, Vale e BHP. Cada grande chuva que vem, revira toda a lama e, além da mortandade de peixes, vai inviabilizar a atividade da pesca ainda por muitos anos. Lamentavelmente, o mesmo que ocorreu no Rio Paraupeba. Ainda tem as dificuldades, né, de infraestrutura, né? Quando o pescador consegue, ele não tem ali um local muito adequado para guardar os pescados, esse é outro problema, né, deputado? Como lidar com essa situação? Então, nós temos que retomar, Raíssa, uma política com diversos programas. Primeiro é isso, a garantia da dignidade do pescador, que é o direito da aposentadoria, o direito do auxílio maternidade, o auxílio doença, dar essa guarida. Outra coisa é criar essas possibilidades para ele poder agregar valor, né? E o pescador, às vezes, fica 3 dias fora de casa e, às vezes, faz uma comercialização do peixe ali mesmo. E aí quem ganha é o atravessador. Quem ganha é o atravessador, que tem uma estrutura melhor, que às vezes tem até lá um frigorífico. Então, nós temos que empoderar mais os pescadores. Então, uma ação importante que a gente tem que avançar é dar condições das pescadoras e pescadores, é agregar valor e comercializar. E ter, de fato, também equipamentos melhores e seguros para a própria atividade pesqueira. Deputado, a gente está em um ano até, ano eleitoral, o que a gente pode dar de respaldo aí para essas pessoas, né, que precisam do poder público? O que o senhor pode antecipar para a gente? O senhor já disse que vão continuar com as audiências, vão continuar com esse trabalho lá na Câmara dos Deputados e as associações também. Como é que tá essas tratativas entre vocês para, de fato, que no dia a dia os pescadores tenham um amparo, né? Qual é a articulação a partir de agora? É verdade. Olha, qualquer categoria, qualquer cidadão, ele sabe que depende do governo. Então, os pescadores têm que avaliar, de fato, o que querem também. Acho que é a partir dos pescadores e das pescadoras, como os próprios trabalhadores rurais, né? Então, é um ano, como você bem disse, um ano eleitoral, é um ano que as pessoas vão definir, é isso mesmo que queremos ou queremos um novo jeito de tratamento para as pescadoras e os pescadores, de tratamento e cuidado com as águas e com a própria terra, com a vegetação, com a biodiversidade. Então, esse respeito às demais criaturas para garantir dignidade e qualidade de vida para a criatura humana é fundamental. Então, eu sempre trabalho nessa perspectiva, Raíssa.
Todas as criaturas são importantes. Temos que cuidar uns dos outros. E é esse cuidado que a gente espera. É amor, amor à Mãe Terra, amor à Irmã Água, como dizia São Francisco, o amor e respeito à biodiversidade, e assim nós vamos garantir acesso ao alimento, acesso à renda, garantir dignidade para essa geração e para as gerações futuras. Nós temos que pensar e agir em prol dessa geração, mas das gerações daqui a 10 anos, 20, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Então, por isso que o saneamento, o conjunto de ações são fundamentais para a gente entender que precisamos de pescadoras e pescadores daqui 200, daqui 300 anos. Então, nesse sentido, uma atenção especial para as mulheres e para a juventude é essencial. Com certeza. Inclusive, a gente fez até um programa aqui falando da participação feminina, né, na piscicultura, na aquicultura, e de como as mulheres podem fazer a diferença, né, deputado, nesse setor. Como incentivar essa participação feminina? Então, por isso, Thaisa, que de ter uma política do governo para agregar valor é fundamental. Porque filetar o peixe, as poças de peixe, esse beneficiamento, ele garante essa renda e trabalho para as mulheres e para os jovens. Que aí dá para o jovem, como é que o jovem vai ficar 3 dias fora numa pesca, se ele tem que conciliar com o estudo, às vezes com curso de informática, alguma coisa assim. Então, esse cuidado com as mulheres é criar possibilidades no sentido de agregar valor, é um serviço mais leve, pode ficar livre do sol e assim garantir renda para a família. Se o marido está lá na pesca, a mulher e os filhos podem estar filetando, fazendo as bandejinhas, é uma maneira de agregar valor e assim superar o atravessador. Que às vezes o atravessador, por ter dinheiro, tem um caminhão frigorífico e assim tem uma estrutura maior, ele compra barato, beneficia e revende o dobro do preço. Então é aí que eu creio que um conjunto de atenções, sobretudo nessa parte de valor e comercializar, possibilita renda para as mulheres. Deputado, e voltando um pouquinho para a questão do surubim e do pacamã, queria que o senhor falasse mais sobre os impactos disso aí para o setor de pescados no estado. Então, nós trouxemos essa realidade também para essa audiência pública última que realizamos. Fomos surpreendidos com uma portaria do IBAMA suspendendo a pesca do pacamã e do surubim. Todos os estudos que temos através dos pescadores é de que nós temos muito surubim, muito. E é o peixe que dá mais renda para os pescadores e para as pescadoras. E a própria representante do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Secretaria da Aquicultura e Pesca, ela disse que não tinha os estudos que comprovavam de fato uma baixa população do pacamã e do surubim. Então, a audiência nós estamos pedindo todos os estudos, a comprovação em campo que provam que não tem o surubim, porque nós sabemos que tem o surubim, e muito surubim. Entendeu? Então, é nesse sentido de que nós vamos ainda continuar cobrando a revisão dessa portaria que suspende, que coloca, né, o pacamã e o surubim em espécies ameaçadas de extinção. É um esclarecimento que é bom até passar para a sociedade, né? Quando se fala desse risco, quando se culpa, digamos assim, os pescadores, né? É importante que a informação correta chegue até a população, aos consumidores finais, né? Desses peixes. Sim, porque é um peixe muito saboroso, se olha o surubim, né?
Então, é nesse sentido de que nós não podemos culpar ou penalizar os pescadores. Eu acho que a sociedade tem o direito de ter acesso também a essa proteína que está farta. Sobretudo, o São Francisco tem uma superpopulação do surubim, também. Então, não é verdade. O IBAMA não fez esse estudo com seriedade, com todo respeito a muitos profissionais do IBAMA, com todo respeito. Né? Então, essa portaria ela tem que ser revista com estudos que comprovam de fato, com base de fato científica que comprovam, porque a gente sabe que a realidade é outra. Os pescadores conhecem melhor o rio. Os dois lados têm que trabalhar juntos, né? Deputada, eu vou abrir um espaço aqui para o senhor fazer as considerações finais para o nosso telespectador. Eu quero agradecer, em nome das pescadoras e dos pescadores, por esse espaço de certa forma, de denúncia. Porque quando você abandona um determinado público, cidadão, que contribui com a preservação do meio ambiente, com cuidado com os nossos rios e que oferece à mesa do brasileiro, né, a melhor proteína, que é do pescado, numa situação que nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome, 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, numa situação que a gente vinha vivendo também de uma população com sobrepeso. E, então, essa proteína ela é essencial, no sentido de qualidade de vida, de segurança alimentar para todos os brasileiros e brasileiras. E, do outro lado, é importante também para as pescadoras e os pescadores. Abandonar os pescadores e pescadoras é punir os mais de 200 milhões de brasileiros, porque é privar da melhor e mais saudável proteína. É colocar, sim, em risco a segurança alimentar. Então, é agradecer por esse espaço. Eu acho que é uma luta de todos nós exigir respeito e cuidado com as pescadoras e pescadores. Assim, todos nós estaremos ganhando. Tá certo, deputada, e a gente segue acompanhando os desdobramentos dessas discussões e também a situação aí dos pescadores em Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos que o senhor trouxe. Obrigado. Grande abraço a todos os telespectadoras e telespectadores. Até mais. Esta foi mais uma edição do Aquicultura. A gente se vê durante a programação do AgroMais TV. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais. @AgroMaisTV. Até a próxima. Tchau, tchau.